aquele livro que você já ouviu falar, ganhou de presente ou deixou esquecido na estante há meses? Aqui no podcast Tá na Estante, a gente traz uma resenha honesta, em forma de conversa bem humorada, com quem já leu e compartilha sua opinião. Se você vai gostar do livro ou não dá pra prometer, mas a nossa ideia é que você termine esse episódio com uma nova perspectiva sobre a leitura. Afinal, se tá na estante, tem história. Sejam bem-vindos, leitores, a mais um episódio do Tá na Estante. Eu sou a Carolina. Eu sou a Valentina, e hoje a gente vai conversar sobre Corte de Espinhos e Rosas, de Sarah J. Maas. No Era Uma Vez, a gente mergulha em histórias de fantasia, sem spoilers, para explorar mundos imaginários e mostrar que, por trás de cada universo inventado, existem conflitos e questões bem reais. Preparados para tirar mais um livro da estante? Corte de Espinhos e Rosas foi publicado em 2015 por Sarah J. Maas. Porém, este não foi seu primeiro livro. A estreia da autora foi com O Trono de Vidro, publicado em 2012. Se tornou uma saga com mais de 6 livros. Sarah começou a escrever a obra quando ainda era adolescente, aos 16 anos, em uma plataforma online dedicada à publicação de literatura original. Após se tornar uma das histórias mais populares do site, a autora decidiu publicar o primeiro livro. Em 2015, a autora publicou a primeira obra de uma nova saga, Corte de Espinhos e Rosas. Até o momento, foram publicados 5 livros. Porém, está confirmada mais uma publicação para fechar a história. Neste episódio, falaremos sobre o primeiro livro da série. Não é à toa que Corte de Espinhos e Rosas é um best-seller. Um clássico livro de fantasia possui todos os elementos para um bom livro do gênero. Universo bem estruturado, personagens instigantes, um bom arco de romance e uma trama envolvente. Em um mundo dividido por uma muralha mágica, humanos e feéricos vivem separados pelo medo e pela desconfiança. Feyre, uma jovem humana que caça para sustentar a família, mata um lobo na floresta, sem saber que ele é uma criatura mágica. Como punição, é levada para além do muro por Tamlin, um poderoso feérico. Ao mergulhar nesse mundo encantado e perigoso, Feyre descobre que nada é exatamente como imaginava. Enquanto seus sentimentos por Tamlin se transformam, uma ameaça sombria coloca em risco todo o reino feérico. E ela precisará enfrentar provas que podem mudar o seu destino para sempre. Sendo bem sincera, eu nunca tive muito contato com livros de fantasia. Eu também não. Acho que o único livro de fantasia que eu li antes desse foi A Rainha Vermelha, e eu realmente não gostei. E era um livro muito aclamado pelo público, então eu tinha um pé atrás de que eu não ia gostar tanto. Esse é um livro extremamente famoso pra quem não está na bolha do BookTok ou De livros de fantasia, né? Esse é um livro extremamente famoso, extremamente aclamado. Então, eu tinha um certo medo até de começar a ler e não gostar. Mas esse livro me surpreendeu muito. Logo no início, eu comecei a me envolver bastante pelo universo, pelas coisas que estavam acontecendo. Eu gostei muito da personagem principal, que é uma coisa que, ai, graças a Deus, sabe, deu um alívio, assim. Verdade. Porque é uma personagem que tu compra ela desde o início. Entende que ela é forte, tu entende que ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa que é muito fiel e leal à família dela. Tu logo gosta de acompanhar a história e o desenvolvimento dela. Então, desde o início eu tava bem envolvida no que tava acontecendo. Eu queria entender sobre por que o Tamlin apareceu na história, o que eles queriam com ela, qual que seria o destino dela depois dela ter matado o lobo na floresta. Pra mim também foi a primeira experiência real, assim, eu acho, com livros de fantasia, porque eu também li A Rainha Vermelha e gostei, até li alguns próximos livros da série, mas eu, sinceramente, na época que eu li, eu não parei pra pensar que eu tava lendo um livro de fantasia. Talvez porque eu era muito jovem ainda, era adolescente ainda quando eu li. Não sei se eu considero essa uma boa primeira experiência. Apesar de eu ter gostado do livro da Rainha Vermelha, eu acho que eu gostei muito do universo. Não achei que foi marcante o suficiente pra eu dizer, eu já li fantasia, eu já estou por dentro desse universo. Então, quando eu li A Corte de Espinhos e Rosas, senti realmente que foi uma primeira experiência positiva, de verdade. Por ser muito aclamado, a gente entende, bom, não é à toa ele é tão aclamado. Eu acho que o universo da Corte de Espinhos e Rosas é muito bem construído. Logo, como a Carol falou, logo no início a gente fica envolvido de querer entender que o universo é aquele, quem são os féricos, o que eles têm a ver com os humanos, o que eles são diferentes, como que é
a própria distribuição do espaço. Eu achei bem interessante nisso, assim, a gente conhecer o universo. E ao longo do livro isso vai desenvolvendo muito bem, assim, a gente vai se sentindo cada vez mais dentro da história e do universo. Eu também gostei bastante da personagem principal. Eu acho que é uma protagonista muito forte. E eu particularmente gosto muito de protagonistas femininas fortes, assim. Eu também. Eu acho que, apesar de ser muito difícil de escrever, porque muito facilmente cai num estereótipo, esse tipo de personagem, acho que nesse livro foi muito bem feito. A Feyre é um personagem muito destemida, corajosa, a gente se identifica com ela. Eu me identifiquei em muitos momentos com ela, assim, de querer defender a família, de não se acomodar com uma situação, de querer fazer algo pra resolver, pra melhorar. Uma personagem boa, muito bem escrita, do início ao fim, não me decepcionou. Até o final do livro, durante toda a história, ela foi não crescendo. decepciona. Principalmente pro final ali do livro, ela cresce de um jeito que tu pensa, meu Deus, essa mulher é invencível, essa mulher é maravilhosa. Ela vai ganhando mais força com cada acontecimento da história. Vai crescendo, e no final acontece o ápice do desenvolvimento dela, né? Que ela passa até do romântico dela, de passa de todo mundo, eu acho, do livro. Feyre é realmente a protagonista que a gente gosta, que ela... A história é sobre ela, né? É a história sobre ela, que ela realmente, desde o início, ela é forte e ela realmente fica nisso até o fim, ela cresce ainda mais, ela se torna ainda mais forte, né? O romance, eu acho que acaba sendo um extra nessa história, assim, sabe? Pra fazer sentido as escolhas dela e tudo mais. Eu acho que tem muito bem esse romance pra história, mas tu vê que eu logo tive esse pensamento de que o romance era uma parte da história, mas não era o centro do livro. O romance é um extra, mas a história realmente é sobre a Feyre, é sobre aquele universo, sobre os féricos, sobre o que tá acontecendo no reino, né, nas cortes, sobre como que ela pode ajudar, e mais sobre isso, assim, do que sobre o romance, né? Eu acho o romance bem construído. Sim, é muito bom. Eu acho que não é aquele romance apressado. Ela realmente conseguiu construir bem essa dinâmica dos dois até surgiu o romance em si, né? E que foi bem construído e muito legal, assim, a forma que a autora abordou isso. A trama da história geral, eu achei muito boa. Gostei bastante da construção, porque eu acho que logo no início a gente já se envolve bastante. É bem construído. As coisas são lentamente construídas. O romance é construído lentamente. O entendimento dela sobre o que tá acontecendo nos reinos também é lento, não é algo apressado. O leitor realmente conseguir entender o que tá acontecendo. Talvez, no final, eu achei que foi um pouco apressado. As coisas terminaram de um jeito, assim... Os últimos capítulos são... Uma avalanche de emoções. Exatamente. Nossa, tu não tava esperando, assim. Eu não estava esperando. Também não. Tipo, eu imaginei que teria um ápice no livro, clímax do livro, mas eu não imaginava que era aquilo, né? Era tudo aquele negócio. É muito tenso, assim. Tu chega até meio que... muito tenso. É uma coisa que eu não sei se eu gostei tanto. Eu comecei gostando, né? Parece que desde aquele momento que todo mundo... Se você lê o livro, você sabe o que acontece. Desde aquele momento pro final, parece que mudou. Mudou completamente, parece que mudou a história, mudou a própria narrativa, né? Completamente. Parece que, nossa, quebrou assim o encanto no meio. E começou um negócio meio... Começa a ficar até uma narrativa que eu senti que parecia que acompanhava os sentimentos da própria protagonista, assim. O jeito que é escrito transmite ansiedade, transmite um nervosismo de querer resolver a situação, ou de não entender o que tá acontecendo e como que ela pode agir e sente com ela. Eu acho que é bem isso. Mas o final, assim, não vou dizer que é ruim, porque não é ruim de jeito nenhum. Eu acho que, na minha opinião, é um final muito bem justificado. É tudo muito bem explicado. Tu entende exatamente como que chegou até ali. Não deixa nenhuma ponta solta pra dizer assim, isso vai ser explicado no próximo livro. Na minha opinião, o filme já ficou bem explicado. Tudo que aconteceu, assim, os ganchos que existem pros próximos livros são outras coisas. Na minha opinião, eu achei que ficou bem redondo. Porém, foi um pouco decepcionante. Alguns personagens me decepcionaram um pouco, mas é uma visão pessoal do que eu senti e da forma que eu apeguei a certos personagens. Eu criei... Naturalmente, a gente, quando vai lendo uma história, vai criando uma afeição por alguns personagens e outros não tanto. Exatamente. Né? Então, eu acho que no final eu tinha criado uma afeição por uma pessoa que chegou no final, ela não entregou aquilo que eu tava imaginando. E daí, com a entrada de outro personagem, do nada,
também parece que quebra todo o encanto, né? Começa a entrar outros personagens ao longo da história e tudo mais, e a gente vai dando aquele encanto inicial de imaginar aquele mundo. Por isso que eu disse lindo. anteriormente que parece que é quase 2 histórias num livro só. Porque tu tá muito naquele encanto, uma coisa meio encantada. Assim, romântica, num campo lindo, primaveril. E daí do nada, trevas. Mas, Exatamente. destruição. Acontece uma coisa assim que Sobre o final, na minha opinião, tem várias coisas ali que não imaginava o clímax, o que se passou. Também não. Foi uma coisa surpreendente, eu não vi chegando. Também não. Os detalhes da coisa toda eu jamais imaginaria. Que era aquilo, eu não jamais imaginei. Mas o fim, como a Freire acabou, eu achei que foi previsível. Talvez. Cara, porque olhando o universo, olhando tudo, a gente pensava, mas ela... vai acontecer isso com ela e realmente acontece. Mas então, isso eu acho que não interfere, não impacta interfere, nada. Eu não acho interfere nada. Eu o realmente... que impacta são as nossas expectativas com os personagens, Exato, eu acho, né? Exatamente. E no final não é nada daquilo do que a gente tava imaginando, esperando. Mas eu gostei muito também do livro de maneira geral. Foi uma experiência extremamente positiva. Eu leria sim. Tanto que eu já comprei o meu segundo livro. E dizem o que é melhor ainda, né? Que muita gente diz que o primeiro realmente não é o melhor. O primeiro realmente é uma leitura mais... Comparando com os outros, Comparando com os outros, não é uma leitura tão boa. Então eu estou muito curiosa pra saber o que vai acontecer ao longo dos livros, tudo que vai ser abordado, porque ficou claro no final que realmente tem um gancho aberto ali pra outras coisas, embora que a história do primeiro livro tenha se fechado. Então... eu também leria o próximo livro. Acho que é uma série... que nem eu disse, não é à toa que ela é tão popular e tão elogiada em todo mundo, assim, porque é muito bem construído, os personagens são bem construídos, faz sentido coisas que acontecem. E eu senti aquele sentimento de, quero ler, quero ver o que vai acontecer. Eu realmente estava envolvida na história, sabe? Sim. No final eu não senti tanto esse sentimento. Quando eu terminei o livro, eu até fiquei um pouco assim, poxa... decepcionada porque eu queria sentir aquela vontade de ler o próximo. Aquela coisa tão aberta que tu precisa ler o próximo pra entender. E nesse caso não foi o que aconteceu comigo. Mas, apesar da história ter se fechado, eu leria o próximo pra continuar acompanhando outras histórias também de outros personagens. E o próprio desenvolvimento da Feire ainda, eu gostaria de continuar acompanhando. Eu senti sim vontade de ler o próximo livro, justamente porque eu estava num ápice muito, muito alto. Do início pro meio. E aí, do meio pro final, realmente foi um mix de sentimentos muito intensos. Como a Valen falou antes, a gente fica meio decepcionado com alguns personagens e a narrativa. Então, me deixou sinceramente curiosa, porque eu fiquei pensando, se esse personagem me decepcionou agora, o que resta pro futuro? Como que eles vão se desenvolver? O que resta desse relacionamento pros próximos, né? O que vai acontecer com cada um dos personagens? Então, eu senti sim essa curiosidade, essa vontade. Tem alguns personagens que vão surgindo ao longo do livro que não são tão desenvolvidos justamente pra gente querer ler os próximos livros, porque aí a gente vai entender como que aquele personagem chegou até ali, quem é ele, o que ele faz, de onde ele vem, o que ele come, todas essas coisas, assim. As motivações, né? Realmente é um universo. E eu acho que fica muito claro durante o primeiro livro que não é um livro único. Virão próximos livros. A história continua. Eu fiquei curiosa também pra acompanhar o desenvolvimento dos outros personagens que talvez não foram tão desenvolvidos no primeiro livro. Com esse final do livro, a gente já tem uma dimensão que a autora não tá pra brincadeira, ela não tá pra brincadeira, sabe? Vamos pro fight. Então, eu tenho esse sentimento se aconteceu isso no primeiro livro, o que vai acontecer no segundo? O que vai acontecer no terceiro? O que vai acontecer no quarto? Verdade. Porque são 6 livros. O que ela está aguardando para o final da série? Porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se aconteceu isso no primeiro livro. Pra ver que ela é muito criativa e consegue colocar isso em palavras de uma forma muito bacana. Eu acho que vai ser uma coisa meio devastadora, assim, em sentimentos também, os próximos. Eu já vi pessoas falarem que leram esse livro, a série, que em muitos momentos choraram muito com os acontecimentos. Eu vou chorar. Sim. Gente, aqui ó, vamos deixar bem claro. Eu sou canceriana, eu choro por tudo. E a Valentina não chora por nada. Vamos ver se ela vai chorar. Não, porque não é por mim, literalmente por porque nada. Por mim vocês não podem levar pro meu lado, porque eu choro com absolutamente tudo. É verdade. Não, mas eu sinto assim que realmente pra chorar tem que ser muito forte mesmo. Enfim.
Nos contem se vocês choram também fácil lendo o livro, ou se vocês não choram nunca. Deixem nos comentários como que é essa experiência pra vocês. Deixa eu dar um parênteses. Uma coisa que eu gostei muito do livro também, teve até um pouco de... Não deixem aberto essa história da família dela, o arco da família dela. Que tem um fechamento muito legal. Por isso que eu digo, eu acho que todos os pontos dessa história são bem amarrados no final. Não fica assim nada tão em aberto que tu fique pensando, meu Deus, não entendi nada dessa parte, faltou desenvolvimento, ou fica tudo muito bem amarrado. Entende o que acontece com a família dela e por quê, como que ela age e tudo mais. Eu acho que ficou tudo muito bem estruturado, né? E amarrado no final. Então, recomendamos a leitura. Recomendamos muito. Esse é um ótimo livro pra quem quer começar a ler fantasia. Leitura realmente envolvente. Não é tão difícil, porque às vezes tem livros de fantasia ou ficção científica, enfim. Vai a Valentina. Dá um exemplo, Vá. Não, gente, mas é que assim, recentemente eu li um livro de ficção científica que eu achei muito difícil inicialmente e que eu sempre uso ele de exemplo e ninguém aguenta mais. Mas é verdade, tá? Eu li Duna, depois que eu assisti os filmes, eu li o livro e eu achei muito difícil. Assim, realmente, tem palavras difíceis, a gente tem dificuldade mesmo de entender o universo da história. Então, eu sempre uso isso de exemplo, porque pra mim foi marcante. Então, eu acho que pra quem quer começar a ler um livro ou de fantasia, ou dessas histórias que envolvem um universo complexo, muito diferente, de coisas que a gente não imagina muito, é um bom ponto de partida. É um bom ponto de partida, recomendamos bastante. E se você tem uma recomendação de fantasia também, pode deixar aqui. Tu acha que a gente tem que ler um certo livro de fantasia porque vai mudar nossas vidas, por favor, podem nos dizer. E se você concorda com as nossas reflexões, discorda de algum ponto ou pensou em algo que a gente não falou, por favor, deixe nos comentários. O nosso intuito é criar um espaço de troca de ideias e opiniões sobre literatura. Se você gostou, não deixe de compartilhar o episódio com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar incentivando a leitura. Obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio. O Tá na Estante é um podcast independente, produzido por Carolina Soni e Valentina Refosco, e está disponível no Spotify e no YouTube. Siga nossas redes sociais, @TaNaEstantePod, para acompanhar todas as novidades e outros conteúdos. Nos vemos no próximo livro!